Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? O prego que enferruja e o palito de fósforo que se queima são exemplos de oxidações. Ou a gente pode falar até como combustão também, tá pessoal? Principalmente no palito de fósforo quando pega fogo. No primeiro caso, há um aumento de massa de sólido e no outro há uma diminuição. Então ele está afirmando isso. A gente teve um exercício aqui, ó, na playlist aqui de leis ponderais, tem um exercício muito parecido com esse. Se eu não me engano, é o anterior a esse. Esses fatos contrariam a lei da conservação da massa. Vamos, mais ou menos por quê? Vamos lá, pessoal. O prego, ele vai ter essa equação aqui. Então, vou colocar aqui, ó, prego. Depois a gente faz de outra cor o palito de fósforo, tá? Então, nós temos o que aqui, pessoal? Nós vamos ter o prego é feito do que, basicamente? Ferro sólido mais gás oxigênio se transformando em óxido de ferro, que é a famosa ferrugem, na qual a gente conhece com aquela cor avermelhada, amarronzada, vamos dizer assim, né? Em questão do balanceamento, no caso não é a intenção desse exercício, mas eu vou colocar o balanceamento aqui para a gente já ter uma noção do que a gente está tratando. Então, eu vou ter 4 aqui, 3 aqui e 2 aqui, tá bom? Pessoal, então, o que eu vou ter aqui, ó? Eu não vou ter a massa dos meus reagentes, então eu tenho, ó, massa 1 e a massa 2, só para a gente fazer a diferenciação. Reagente antes da seta, tudo que eu tenho antes da seta é reagente, e tudo que eu tenho depois é produto. Tá legal? Bom, pessoal, o que a gente pode analisar em relação a isso daqui? A gente pode analisar aqui o quê? A massa do meu produto vai ser maior do que a massa do reagente. Claro, a gente vai falar o seguinte, a somatória das massas dos reagentes tem que ser igual à somatória das massas dos produtos. Sim, pois muito bem, mas pensa no prego. O oxigênio está no ar. Isso a gente não está falando que é no sistema fechado. O oxigênio está no ar. Então, ele incorpora. Então, ele vai aumentando aquela massa ali daquele ferro, ó, aquele prego que a gente está ali. Então, a gente pode deduzir que a massa dos produtos é maior do que a massa dos reagentes, tá? Em relação a isso, se tivesse num sistema fechado, claro, a massa de um lado é igual ao do outro. Aqui, pessoal, por exemplo, vamos até fazer a mudança de cor, tá? Então, a gente pode falar que o quê? Houve incorporação do gás oxigênio, aumentando a massa do prego. Então, eu vou até colocar aqui a definição, ó. Houve incorporação do gás oxigênio no prego, vírgula, aumentando a massa. Essa é uma das definições. Vamos fazer agora, pessoal, do palito. Palito de fósforo. O palito de fósforo é um composto orgânico no qual não nos interessa agora, tá? Então, eu vou ter o que aqui, ó? Palito sólido. Houve uma oxidação. No caso, a gente pode considerar aqui como uma combustão. Então, sempre tem que estar na presença de gás oxigênio. Ele vai me formar o quê? Sempre CO2, que é o nosso gás carbônico, mais água em forma de vapor, mais as cinzas. Pessoal, que é sólida, né? Aqui. Pessoal, o que acontece? Ele não está liberando um gás, então esse gás está escapando. Eu estou perdendo massa. Então a massa, somatória das massas dos meus reagentes vai ser maior nesse caso. Porque ele está perdendo gás carbônico para o ambiente e também está perdendo água. Lembrando que nós não estamos falando de um sistema fechado, tá?
Claro, a conservação da massa é a mesma, mas eu estou perdendo para o meio, tá? Eu estou perdendo para o meio. Se a gente fizer o cálculo, vai dar a mesma quantidade de massa, tanto de reagente quanto de produto. Mas a gente tem que lembrar que a gente não está no sistema fechado, está no sistema aberto. Então, tá? No caso do prego, incorpora, né? Incorpora o oxigênio no prego, aumentando a massa. E no palito, ele está se transformando em gás, em água também, e vai liberando isso para o meio. Então, ele está meio que perdendo em relação a isso. Não nos importa aqui, no caso, o balanceamento, tá? Então, pessoal, eu tenho a massa 1, que é dos meus reagentes, e a massa 2, que é dos meus produtos. As cinzas, pessoal, vai ter uma massa muito menor, tá? Porque ele perdeu gás carbônico e água para o meio. Então, vai ficar como aqui? A massa dos meus produtos vai ser menor do que as massas dos meus reagentes. O que acontece aqui, né? É só a gente escrever aqui, ó, A escape de gases. No caso, gás carbônico e vapor de água, né? Diminuindo a massa. Tá legal? Então essa é a explicação, a gente está explicando, porque é um sistema aberto, lembrando. Tá legal, pessoal? Um exercício bem interpretativo, eu coloquei a mais ali em questão do balanceamento, mas não se apeguem a isso, entendam o contexto, tá? É só para a gente bater o olho e já começar a se habituar com algumas fórmulas químicas. Tá bom, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho que todo vídeo novo que eu postar, vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo em questão. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!